O tema de nossa conversa será avaliação diagnóstica, tarefa precípua dos professores, a quem dirijo palavras de apoio e admiração por reconhecer serem eles os grandes heróis dessa guerra que parece estamos aos poucos vencendo. Então vamos começar perguntando o que é avaliação diagnóstica. De acordo com os estudos de Bloom, de 1993, a avaliação do processo ensino-aprendizagem apresenta 3 tipos de funções avaliativas. A somativa, que se preocupa com o resultado final do processo, com a classificação. A formativa, que acompanha o desenrolar do processo, verificando se os educandos estão alcançando os objetivos propostos. E a diagnóstica, que pode ser entendida como aquela que verifica se o aluno aprendeu aquilo que lhe foi ensinado, a fim de identificar dificuldades de aprendizagem a serem superadas. O segundo tópico é como ela pode ocorrer. Antes de tudo, o professor deve ter em mente que uma avaliação diagnóstica sem consciência do processo como um todo pode desconsiderar o educando real. Por isso, algumas perguntas devem nortear a sua reflexão antes de iniciar a avaliação diagnóstica. O que realmente eu quero saber? O que me importa saber para conhecer o que o meu aluno já sabe e o que ele precisa ainda saber? Em seguida, a partir daí, ele parte para o planejamento de estudos, que nesse período de afastamento presencial foi primordial, tanto para os docentes quanto para os alunos e suas famílias, não só para acompanhamento do cumprimento das atividades realizadas, como também para registro e instrumento de constituição de memória de estudos, como um portfólio de atividades. E ele é o norte para essa avaliação diagnóstica. Deve também o professor, e primordialmente, levar em conta o essencial de cada componente curricular, ou seja, os objetivos do conhecimento efetivamente oferecidos aos estudantes. E considerando o contexto excepcional da pandemia, tem o objetivo de evitar, assim, o aumento da reprovação e do abandono no ensino fundamental, médio e nas demais modalidades da educação básica. Passamos ao terceiro tópico: quando e como ela deve ser aplicada. É muito comum que as avaliações diagnósticas sejam aplicadas no início do ano letivo. No entanto, vivemos uma situação diferente. Então, o momento é esse, em que as escolas estão realizando a avaliação diagnóstica, que será por meio, novamente eu repito, da observação do desenvolvimento em relação aos objetivos de aprendizagem e habilidades que se procurou desenvolver com as atividades pedagógicas não presenciais. Essa avaliação diagnóstica será relacionada a cada aluno, individualmente, considerando a sua realidade, se ele apresentou ou não habilidades ou pré-requisitos ao longo do processo e quais as causas decorrentes das dificuldades de aprendizagem. E também avaliação diagnóstica voltada para a turma, através de alguns instrumentos avaliativos e mecanismos até sugeridos nos pareceres CNCP 5 e 11 de 2020, que poderão ser desenvolvidos tanto no período de realização de atividades pedagógicas não presenciais, como no retorno às aulas presenciais. Tais como organizar programas de revisão de atividades realizadas antes do período de suspensão das aulas, bem como durante as aulas domiciliares. Reajustar o planejamento se for preciso, e assim grupos de alunos, por exemplo, podem receber um apoio diferenciado em função das dificuldades, interesses
ou potencialidades específicas. Criar questionário de autoavaliação das atividades ofertadas aos estudantes no período de isolamento. Ofertar, por meio de salas virtuais, um espaço aos alunos para verificação da aprendizagem de forma discursiva. Criar uma lista de exercícios que contemple os objetos de conhecimento principais abordados nas atividades remotas. Utilizar atividades pedagógicas construídas, trilhas, materiais complementares, que são instrumentos de avaliação diagnóstica, mediante devolução dos estudantes por meios virtuais ou após o retorno das aulas. Utilizar o acesso às videoaulas como critério avaliativo de participação através dos indicadores gerados pelo relatório de uso. Elaborar uma pesquisa científica, criar materiais vinculados aos conteúdos estudados, cartilhas, roteiros, história em quadrinhos, mapas mentais, cartazes. Realizar avaliação oral, individual ou em pares acerca de temas estudados previamente. Promover processos avaliativos flexíveis, contínuos, processuais, formativos, recursivos, que signifiquem uma aprendizagem em consonância com a proposta pedagógica da instituição de ensino. Mas, acima de tudo, quero deixar bem claro aqui que vocês não se esqueçam. O que não deve faltar é a resposta do professor ao aluno, clara e concreta, sobre o que foi identificado como avanços e as dificuldades que requerem mais atenção. Além disso, a avaliação diagnóstica pode ser acompanhada por fichas, como essas, que eu vou rapidamente mostrar para vocês e que depois eu poderei disponibilizar também. Eu poderei disponibilizar essas fichas de avaliação diagnóstica referente à aprendizagem e de avaliação diagnóstica socioafetiva. E, por fim, construir, como resultado da avaliação diagnóstica, um programa de recuperação, caso necessário, para que todos os educandos possam desenvolver de forma plena o que é esperado de cada um ao fim do processo. A avaliação diagnóstica vem como uma das providências logo tomadas pelos gestores e suas equipes pedagógicas, com o intuito de aferir os níveis de aprendizagem até o momento. É ela que indicará a necessidade do processo de recuperação. O resultado dessa avaliação diagnóstica será um insumo para consolidar o planejamento de recuperação. Assim, meus amigos, concluímos nossa conversa e eu me coloco às ordens para o que precisarem no Cinep Rio e no meu e-mail oliviamansur@gmail.com. Um abraço, obrigada e que Deus permita logo estejamos juntos participando da alegre convivência escolar.